Galera, Red Dead Redemption 2 é um daqueles poucos casos que você começa a jogar e não quer mais parar. E se para por algum motivo, fica pensando no que vai acontecer na próxima missão. Seja por seus visuais estonteantes, pela história do jogo, pela reputação da saga após o primeiro game dela, ou até mesmo pela credibilidade que, convenhamos, a gente sabe que a Rockstar tem. O jogo saiu originalmente para os consoles de mesa em 2018 e ele já impressionou. Então, quando saíram os rumores de que poderíamos ter uma versão para PC, a euforia veio sem sombra de dúvidas. O PC proporciona vantagens ilimitadas tecnicamente falando, não há limites para ele. Ver os gráficos incríveis do PS4 ou Xbox One sendo aprimorados aqui é o mínimo que a gente espera em um lançamento para a plataforma. Mas não está sendo bem assim depois que esse rumor se confirmou. O fato é que saiu para PC, muita gente já está jogando, eu fui tentar jogar, consegui jogar um pouco, mas veio um balde de água fria aí na versão do PC. A começar que é difícil iniciar o jogo, quando não se tem um problema em que aparece uma mensagem dizendo você precisa ativar o seu jogo, mas se o jogo foi pago, foi comprado tudo direitinho, aparece uma outra mensagem dizendo que o launcher foi fechado inesperadamente. É surreal. Na performance, o jogo infelizmente também deixou muito a desejar. Faltou otimização. Aqueles gráficos que estão presentes na versão do console estão aprimorados aqui, e de fato são estúpidos. Mas chega a ser engraçado ver gente com um PC top de linha equipado com uma RTX 2080 Ti tendo dificuldade para executar esse jogo na casa dos seus 60 quadros por segundo. A gente está falando de um PC top de linha, ok? Isso não deveria estar acontecendo. O trabalho incrível de revisão e otimização feito lá em GTA V para PC parece que foi esquecido aqui pela desenvolvedora, infelizmente. E tudo isso deixa a gente muito desanimado. O jogo veio com boas promessas para a versão de PC. Tô falando de melhorias gráficas mesmo, o que a gente espera normalmente de uma versão para PC. E até cumpriu. O problema é executar tudo isso. Não é fácil não. As iluminações global e dinâmica foram muito melhoradas, a transição das sombras para o horário em que se está no jogo está mais fluida, não tem uma quebra de ritmo na mudança delas, sabe? As texturas estão muito mais definidas, é claro, mas o destaque a gente tem que dar mesmo é para a vegetação, que além de mais detalhada, está mais densa, e também para os pelos dos animais, que está muito mais realista. Quando você consegue ver tudo isso em 4K então, é que se sente uma diferença assombrosa aos olhos, sem desmerecer as versões dos consoles, é claro. Mas mais uma vez eu tenho que bater na tecla. O difícil é conseguir fazer isso até mesmo quando você tem um PC que deveria ser capaz de fazer, mas não faz. Eu ainda espero muito, muito mesmo, que a Rockstar consiga melhorar o desempenho do jogo. Red Dead Redemption 2 tem mecânicas muito boas. Se eu tivesse que citar dois problemas com relação a isso, a essas mecânicas, e foram os únicos que me incomodaram inclusive, seriam a falta de um fast travel e o término de 90% das missões acontecerem em tiroteio. Isso tira um pouco da variedade de missões, sabe? Eu entendo que o jogo seja um bang desenfreado, mas eu senti que às vezes a gente encontra umas desculpas meio esfarrapadas só pra rolar uma parte de ação em cada missão. Normalmente acontece em cada término de missão. Nem todas as desculpas são bem encaixadas, embora aconteça de serem na maioria das vezes. E nem todas as missões precisariam terminar necessariamente em bang, por mais velho oeste que o jogo seja. Acho inclusive que esse é um dos poucos pontos em que eu prefiro o primeiro jogo da saga. Ele tem mais variedade quando o assunto são as missões despretensiosas, sabe? Não tem essa preocupação em ter tiroteio a todo momento. O mapa de exploração oferece tudo o que um jogo de mundo aberto precisa, ou quase tudo eu diria. Nos campos, montanhas, áreas rochosas, a gente tem paisagens lindas, vida animal para proporcionar outro elemento do jogo, que é a caça, e algumas vezes surgem alguns inimigos. Na cidade a gente vê pessoas, coisas para fazer, tipo barbearia, cinema e missões secundárias, e não são tão secundárias assim, e eu preciso fazer um adendo a isso. E sobre essas missões secundárias, galera, eu não afirmo isso com veemência delas serem necessariamente só secundárias, porque dependendo da missão que você fizer, ela pode fazer uma espécie de participação especial em alguma missão da história, sem alterar muito seu ritmo, mas é interessante ver como as coisas são ligadas aqui, ainda que indiretamente, é claro. Mas se deslocar para poder fazer isso pode ser um problema, e é aí que entra a questão do Fast Travel.
as missões normalmente estão muito longe umas das outras, e chegar até elas sem o auxílio de um fast travel pode acabar tornando a experiência um pouco cansativa às vezes. O que salva de fato, e eu acho que vocês já estão carecas de saber, mas eu preciso bater nessa tecla, são as paisagens, que são muito bonitas. A fotografia do jogo de uma forma geral é muito boa, e isso acaba até influenciando a facilidade que se tem de tirar boas fotos no modo foto, sabe? Eu acho que isso acaba contando bastante. Ou então, no meio dessa travessia de uma missão para outra, você pode simplesmente, no meio do caminho, querer assaltar uma carruagem para conseguir algum dinheiro, ajudar alguém ou até mesmo fazer uma pausa, montar um breve acampamento para poder descansar e assim recuperar sua estamina, sua barra de vida, a barra do Red Eye, que é uma habilidade que o Morgan tem de parar todo o tempo para dar tempo dele conseguir mirar na cabeça de todos os inimigos, na cabeça ou em qualquer outra parte do corpo que você quiser. Enfim, isso pode ajudar você a enfrentar essas longas distâncias, mas ainda assim não justifica a falta do Fast Travel. Particularmente, eu gosto muito da interação do personagem com tudo isso. Ele consegue se sujar, se molhar, fica cansado e até interage com o cavalo, onde a gente tem que cuidar dele mesmo, sabe? Escovar, alimentar, incentivar. E a física contribui muito bem para isso. Tudo é muito palpável no jogo. Você sente que tem alguma coisa sólida ali. Não parece só mais um código de programação. Embora eu tenha reclamado sobre a questão dos tiroteios aparecerem sempre, isso não desmerece a qualidade deles, que fique bem claro. As batalhas são uma recriação típica daquele período, 1899, e conseguem ser bem divertidas. A quantidade de inimigos que aparecem é bem grande. No PC, manter isso pode ser um problema porque tem a questão da má otimização, né, que a gente vem dissertando sobre. Ela acaba jogando toda a taxa de quadros por segundo lá embaixo, mas os consoles de uma forma geral se saem bem. Essas batalhas elas não se resumem só ao chão não, tá? Por vezes tem perseguição a cavalo também, ou até mesmo nas carruagens, o que acaba dando uma variedade nos combates. Um outro ponto é que não necessariamente se resume só a tiroteio. Existem algumas partes em stealth também, onde você precisa matar os inimigos de maneira sorrateira, e tem até um combate corpo a corpo que cumpre muito bem o papel dele. Mas honestamente, às vezes surgem umas missões de ficar marcadas. Pra mim, uma foi a que você precisa controlar um balão para poder ter acesso a uma vista de cima de uma penitenciária. A altitude que é possível ser alcançada permite que se tenha uma ampla visão de todo o cenário, e isso tudo de cima das nuvens. E foi uma experiência bem marcante, porque assim, a sensação que eu tenho é que tudo é alcançável nesse jogo. Se você olha para uma montanha lá no final, você consegue alcançar aquela montanha, ela não tá ali de enfeite, não é só mais uma colagem. Isso eu achei muito legal, porque assim, o céu é o limite, você consegue voar com esse balão lá pra cima das nuvens e cara, a vista é absurda de bonita. Enfim, óbvio que terminou em tiroteio, a missão acabou terminando em tiroteio e choca um total de 0 pessoas, mas ainda assim foi uma desculpa muito bem feita para trazer esse tiroteio, então não atrapalhou a experiência. Não foi um dos casos em que eu tive que reclamar da desculpa estar ali só para poder justificar o tiroteio. Mas a moeda de ouro da missão foi o balão, então assim, eu preciso frisar que o balão foi o ponto alto da missão. Pra mim, o conjunto da obra é o que prende o jogador aqui, isso daí é um fato. Mas a narrativa é muito boa, eu diria que chegou uma parte do jogo que por conta dessas transições entre uma missão e outra serem muito longas, né, o caminho ser muito longo, já estava um pouco cansado. Mas a narrativa, a história é tão boa que me prendeu. E esse brilho não tem problema em versão de PC que tire, não tenham dúvidas. Os eventos se passam antes do Redemption 1 e a gente assume o controle de Arthur Morgan, fora da lei, que está com a sua gangue tentando sobreviver ao declínio do Velho Oeste. E no meio disso tudo, ainda tem que fugir do governo. A narrativa da história é no mínimo incrível, ela é acompanhada de trilhas sonoras memoráveis e com um plot twist absurdo de bom. Cada personagem ali tem a sua importância na trama, e cada um tem sua construção muito bem feita. Por exemplo, é muito fácil você se lembrar de cada um deles, criar simpatia ou antipatia e até acabar dando preferência às solicitações para missões em função disso. Você pode simplesmente não ir fazer a missão de determinado personagem primeiro porque não gosta dele, cara. É muito fácil, a voz dos personagens consegue te irritar. Olha o nível do carisma que eles conseguiram construir para cada personagem aqui. Então, mais uma vez, eu preciso reforçar.
Eu espero mesmo que a Rockstar resolva o problema da versão de PC desse jogo. Red Dead Redemption é um jogo que se tornou uma experiência incrível para mim. O primeiro jogo da franquia é absurdo, mas o segundo ele conseguiu ampliar isso exponencialmente. Ele ampliou literalmente. Então eu preciso bater nessa tecla. E vamos esperar por essas melhorias, né? Quem não comprou ainda, quando forem confirmadas essas melhorias, pode ir sem medo. O jogo é incrível, vocês vão gostar com certeza. Ele tá bem variado. Quem gosta de exploração, tem exploração. Quem gosta de elementos de RPG, tem lá seus elementos de RPG. Quem gosta de tiroteio, bang bang, vai gostar do jogo, porque o jogo tem bastante ação também. E tem muita coisa para você poder fazer no mundo aberto do jogo, cara. Então, vai sem medo, se joga, porque o jogo é muito bom. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, era esse debate, essa impressão que eu tive da versão de PC. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aquele ritual básico de sempre. Não se esqueçam de deixar o gostei de vocês, porque isso é muito importante. Se inscrevam no canal para não perder absolutamente nada. E me segue nas redes sociais, porque assim vocês vão estar mais por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e sem sombra de dúvidas a gente se vê no próximo vídeo.